Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Viva Cada Dia, um espaço criado para transformar a percepção das pessoas em relação à vida, cujo objetivo é despertar a reflexão sobre como ela é conduzida. Será que realmente estamos vivendo da forma que gostaríamos? Eu sou o Andrews e estou aqui hoje com o Erasmo, nosso convidado, que irá compartilhar e contribuir com a sua história para inspirar outras vidas. Ele é professor universitário, possui um vasto currículo profissional e acadêmico, com 4 graduações, mestrado e doutorado, algumas produções bibliográficas, e atualmente, no auge dos seus 69 anos, está cursando psicologia, que é a realização de um sonho de sua adolescência. Não é mesmo, seu Heraldo? Conte um pouco sobre a construção dessa sua história, por favor. Seja muito bem-vindo. Prazer meu, Andrews. Essa boa tarde a todos. Eu não sei se o programa vai ser exibido à tarde ou à noite, eu não sei, mas em todo caso, uma boa tarde. A minha caminhada iniciou no seminário e aquela vontade de ser padre, depois eu entendi que não era isso que eu queria e a minha vontade era vencer. O meu sonho de criança era ser filósofo. Eu não sabia o que era ser filósofo. E aprendi a duras penas, não é? Com muitas dificuldades, filho de família pobre, uma família muito humilde, eu consegui cursar relações públicas, jornalismo, direito, licenciatura plena em filosofia, depois um mestrado e o doutorado. Eu não concluí o doutorado, mas cursei os créditos do doutorado. E, claro, tive problemas familiares por causa disso, tive 2 divórcios por causa da minha caminhada acadêmica. Não é fácil ser intelectual, ser professor e ser pai ao mesmo tempo. Nem sempre as coisas saem como a gente quer. Agora, qual é o segredo de tudo isso? É a fé, é a vontade de vencer, é você não se entregar, é você sair de si mesmo e ir ao encontro do outro. Quem é o outro? Para uns pode ser Maomé, para outros pode ser Alá, para outros pode ser Deus. Eu tenho essa fé em Deus, mas não é esse Deus que anda sendo vendido por aí. É um Deus puro, que é pai, que é amigo, que é amor, que é vida e é tudo mais, é tudo que há de bom. E eu nunca pensei em desistir. Tive dificuldades? Tive. Cheguei a passar fome para estudar. Ou eu comprava um livro ou ia almoçar. Eu comprava o livro, nem almoçava nem jantava por uma semana, e muitas vezes eu fiz isso e não me arrependo dessa minha caminhada cultural. Você se sente alguém com toda essa cultura? Não, eu me sinto um operário da cultura. Eu me sinto um homem simples, um homem como outro qualquer, mas que não tem, posso até ter cara de bobo, mas que não sou bobo. Eu sei muito bem aonde eu quero chegar. Até o momento que Deus disser, olha, fecha tudo aí e pode subir. Aí é com ele, já não é comigo. Mas a fé, a esperança, a vontade de vencer, a garra, o amor próprio, não é? Para isso eu tive que fazer uma capinação psicológica interior, ou seja, fazer uma limpeza, tirar toda aquela sujeira interior, espiritualmente falando, e caminhar. Caminhar com certeza, com vontade, sabendo que pela frente tem muitas pedras. Tem que saber tirar as pedras do caminho. Chegar onde nós queremos realmente é uma tarefa difícil e tem que ter muita força de vontade para seguir adiante, né? Ter percorrido tantos desafios assim, realmente não deve ter sido fácil. É bastante admirável essa trajetória. E tendo em vista que os estudos, ele faz parte da sua vida já há muitos anos, como surgiu esse interesse pela busca do conhecimento, né? Surgiu da seguinte forma. Eu sempre gostei de poesia, sempre gostei de filosofia, e o meu primeiro livro de filosofia que me veio à mão foi o manual do Jacques Maritain, Iniciação à Filosofia. O segundo foi do José Antônio Tobias, que era um professor da Universidade de Marília e hoje é dono de uma universidade lá no interior do Mato Grosso. Perdão, universidade não, uma faculdade no interior do Mato Grosso. E aí eu comecei a fazer
o segundo grau, e eu não tinha condições, na época, de fazer o colegial, e aí eu tive que partir para o Madureza, o curso Madureza, que seria o segundo grau, que hoje é o supletivo. Em 8 meses eu terminei o segundo grau, lendo muito, estudando muito, claro que fiquei com algumas deficiências em matemática, física, química, mas em compensação aprendi muito literatura, passei a conviver com alguns intelectuais e a partir dali a minha vontade de crescer, a minha vontade de viver, e passei a ler Castro Alves, que foi o poeta dos escravos, né? Chamado poeta condoeiro, de que vem de Condô, aquele que voa mais alto. E a partir dali eu tive essa inspiração. Ele, o Olavo Bilac, o Manuel Bandeira, que escreveu uma obra Estrela de uma Vida Inteira, mas nunca deixei a filosofia de lado. A filosofia é a minha mãe, a filosofia é a minha fonte de inspiração, não é? E a partir do pensamento do Aristóteles, que diz: a esperança é o sonho do homem acordado. A partir dali, isso me despertou, isso me fez despertar para muitas coisas, para a vida, para o amor, não é? Porque a pessoa que não sabe o que é o amor, ou ela tem os pés redondos ou quadrados, digamos assim. Amar e ser amado não é fácil. Tem um livro do Menotti Del Picchia, que fez parte da Semana da Arte Moderna, que ele diz: não amar é sofrer, amar é sofrer mais. Por quê? Ele era apaixonado, ele era um escravo apaixonado pela sua própria senhora, ou seja, a sua chefe, digamos assim, não é? E ele era apaixonado por ela. Então, ele fez esses versos, onde ele diz: não amar é sofrer, amar é sofrer mais. Mas eu tenho um pensamento meu próprio. O amor é a única fonte de riqueza no homem para um mundo melhor. Penso dessa forma. Talvez eu seja um romântico, mas eu não me arrependo de ser romântico. Não me arrependo. Eu sou je suis romantique. Oui? Oui. E já que o senhor falou no amor, até dá para fazer uma analogia, né, com os próprios estudos, porque assim como o amor, nunca é tarde para estudar, né? Eu comparo a pessoa que quer estudar ao amor. O amor nunca, não tem um momento certo, uma hora certa para se amar. Tem que se amar sempre. Você tem que se amar primeiro a si mesmo, para depois amar o outro, amar o próximo como a si mesmo, digamos assim. Se você não se ama a si mesmo, então você está mentindo, está brincando de falar de amor. Falar de amor não é fácil. Vulgarmente, tu vê por aí todo mundo falando de amor. Mas será que sabe o sentido do amor, o sentido da vida, o significado da vida? Eu me lembro que eu li um livro de relações públicas e tinha lá na introdução, dizia assim: a vida tem um significado e o meu dia a dia é procurá-lo. Não é procurá-la, é procurá-lo, o sentido da vida. Viver e deixar que os outros vivam, né? Como dizia o Franz Kafka. Kafka dizia: pense na pessoa mais importante, você. Exato. E por falar em vida, né, fazer as coisas que nós projetamos para a nossa vida é uma maneira de viver ela intensamente, né? Então, apesar da idade ou outras circunstâncias, deveria ser algo corriqueiro, algo natural, mas nem sempre todas as pessoas pensam dessa forma, né? O ponto-chave é o grau de vontade dentro de cada um de nós e querer estar disposto a novos desafios. Você, por exemplo, está fazendo a sua 5ª graduação e não pretende parar, não é mesmo? É verdade, é verdade. Inclusive, já contactei uma universidade da Dinamarca, não é? Me ofereceram um doutorado em antropologia cultural, onde tem um dos veios dos cursos que eu estudei, também da psicologia, mas eu estou em contato com a Universidade de Gothenburg, que é do sul da Suécia, não é? E a minha intenção, claro, a minha intenção e a vontade é de estudar um doutorado lá na Suécia. E a minha fonte de inspiração estão aonde? Nos meus filhos, meus 3 filhos. Tem o Tiago com 30 anos, o Rodrigo com 29, o Arthur que vai fazer 11 anos agora em setembro. Espero que eles compreendam
toda essa trajetória, toda essa nossa caminhada, que não seja em vão, que alguém possa pegar esse legado e tocar à frente. Eu me sinto um analfabeto, como se diz em francês, je suis analphabétique, eu me sinto analfabeto de pai e mãe, eu não me sinto doutor em nada, eu sou um simples operário da cultura, é isso que eu sou, nada mais. Eu gosto de ler, eu gosto de rir, mas eu gosto muito de fazer humor. O humor, para mim, é uma fonte de riqueza, não é? Claro. Os franceses gostam muito de fazer humor, só que o humor deles é diferente. Eles têm um humor para o riso. Eles dizem que para sorrir é necessário mais do que só rir. Exato. É algo que deveríamos realmente praticar, né? Porque cada dia é uma oportunidade que a gente tem de ser grato, de fazer aquilo que a gente gosta e sorrir. E onde fica Deus? Deus, para mim, é o centro de tudo. Sem Deus, eu não seria nada. Nada, eu disse nada. Deus é a minha essência, é a minha fonte de inspiração. Deus é aquele motor propulsor que a cada dia eu acordo com essa cara toda machucada, como se diz assim, da idade, não é? E eu me sinto como se eu tivesse 30, 35 anos. Eu não me sinto no caminho dos 70 anos. Não, não me sinto. Cada dia que eu acordo, eu me sinto feliz, acordar, ver o sol, ver a chuva, sentir o vento, sentir a paz, o amor. Mas para você sentir tudo isso, você tem que estar em paz consigo mesmo. E para isso, eu além de cursar psicologia, eu faço análise também para deixar minhas neuroses por lá, para não ficar atritando com as pessoas. Viver em paz é uma coisa fundamental. Viva e deixe os outros viverem. Por falar em dar continuidade nos seus sonhos, né? Tem um empresário que diz o seguinte, Jorge Paulo Lemann, que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Ou seja, a força de vontade nos faz sair do comodismo e, ao fazer o que amamos, nos conduz para um estado de plenitude e de felicidade. Você é um grande exemplo disso. Como se sente com a conquista de tantos feitos, de tantos desafios superados? Eu me sinto incompleto. Porque realmente quando a gente chega à plenitude, é hora de partir, é hora de subir. Aí o homem diz, está na hora, vamos lá. E, sinceramente, eu estou me preparando, e estou preparado, não é? Na hora que o homem disser, olha, quando eu digo homem, o Pai Supremo, né? Deus. Na hora que ele disser, olha, é hora de subir, eu estarei preparado para subir. Eu estarei preparado espiritualmente para subir e procurar o meu lugar no mundo espiritual. Eu não me sinto frustrado. Não, eu não sou um homem frustrado. Não, eu sou um homem realizado, pai de 3 filhos, pessoas que estão aí caminhando, 2 já são formados, um é formado em engenharia da produção, o outro análise de sistemas, o caçula, tem hora que ele disse que quer ser juiz de direito, e agora, nas últimas 3 semanas, ele disse que quer estudar psicologia. Tudo bem, o que ele decidiu, o que ele abraçar, eu estarei dando apoio. Eu me sinto, novamente, como eu te falei, eu me sinto como se fosse uma flecha, indo e voltando para Deus. Eu me sinto um operário da cultura, um homem simples, sem arrogância, sem frescura, apesar de que a gente é muito discriminado na faculdade por causa da idade. Eu estou lhe falando porque eu já passei por isso em alguns momentos, em algumas disciplinas. Eu fui colocado de lado por causa da idade. As pessoas discriminam muito o idoso, mas eu tenho pena dessas pessoas. São pessoas pobres. A pior pobreza é a pobreza de espírito. Não existe pobreza pior do que a pobreza de espírito. É como se diz na gíria, é uma desgraça só. Uma questão de ignorância, né? Eu conheço pessoas paupérrimas materialmente, mas de um nível, de uma moral, de uma ética ilibada, digamos assim. Essas pessoas são para nós fonte de riqueza, fonte de inspiração. Eu sou um homem rico, rico de cultura, rico de conhecimento,
rico de sabedoria. Mas, para se chegar a esse ponto, a gente tem que sofrer muitas humilhações. A gente tem que levar muitas pedradas. Tem que tirar muitas pedras do caminho, porque a inveja mata. A inveja está em cada local. No meio acadêmico, então, é só o que existe, muita inveja. Isso é passar por algumas adversidades da vida também, algumas dificuldades, porque para chegar Sim. e para estar cursando hoje também uma faculdade, diante de todos esses aspectos, né, que a gente precisa enfrentar, há duas escolhas, né? Se conformar com tudo isso ou enfrentar para realmente chegar no local que gostaríamos. O conformismo não faz parte do meu dicionário. Jamais. Sim. Eu insisto que as pessoas não devem se conformar. Não, mas eu tenho 50 anos, estou ficando velho, eu tenho 60, estou ficando velho. Velhos são as estradas. Eu me sinto jovem, espírito jovem. Tem que andar, tem que caminhar, tem que correr, tem que brincar, tem que sorrir. Esquece um pouco a televisão, esquece um pouco essas coisas e vai caminhar, vai procurar alguém para conversar, vai procurar, forma um grupo e vão estudar, vão ler, vão adquirir conhecimento, não apenas o conhecimento de livros, mas a troca de experiência. Cada pessoa, por mais humilde que seja, ela tem lá a sua riqueza espiritual, ela tem a sua riqueza cultural. Ah, mas o fulano mora lá no interior. Sim, o pessoal do interior tem muito para nos ensinar, mas muito, principalmente o agricultor. A comida que está na nossa mesa, será que somos nós, intelectuais, que colocamos à mesa? Não. Ela é plantada, ela é colhida. Quando chega ao supermercado, quantas mãos, ou por quantas mãos já passaram tudo isso? E nós temos que respeitar esse povo, nós temos que respeitar essa gente. Esses, sim, são os verdadeiros doutores. Eu me sinto, uma gota d'água ou um grãozinho de areia no oceano. É assim que eu me sinto. Sim. E a família, ela pode ser a válvula motivadora para seguir adiante, assim como a força de querer se superar precisa estar latente dentro de nós também. Você também entende assim? Tá. Assim. O Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, grande filósofo, grande pensador, um dos idealizadores da Revolução Francesa, não é? Com aquela questão liberté, égalité, fraternité, juntamente com Montesquieu, não é? E outros, como Diderot. Ele dizia o seguinte, o Rousseau: a família é a base da sociedade. Eu não consigo conceber o Estado, eu não consigo conceber a sociedade sem a família. A sociedade sem a família, ela desmorona. A família é tudo. A família é a base. A família é a pedra angular de qualquer sociedade. Uma sociedade sem família não existe, não é? Então a família, ela é a nossa fonte de inspiração. A família é tudo. Laszlo, o amor é tudo, assim é a família. A família é a nossa fonte de inspiração. A família é o nosso amor maior. Nosso pai, nossa mãe, filhos, irmãos, irmãs, tios, tias. Nenhuma família é perfeita. Nenhuma. Exato. Tu não vais encontrar nunca. Nos motiva a seguir adiante, né? A superar a cada dia. Exatamente. A superar as adversidades, não é? As pedras estão aí. O importante é saber tirar as pedras do caminho. Como diz aquela música, toda pedra no caminho você deve retirar, toda flor que tem espinho você pode se arranhar, por aí. Então, essa música é do Roberto Carlos, né? E ela foi gravada por várias pessoas, e a gente tem que, o Lulu Santos também gravou, então nós temos que aprender a viver, e viver honestamente não é fácil, não é fácil. Como dizia o Paulinho da Viola, viver não é fácil, mas também não é impossível. Agora, impossível é a ignorância que querem jogar sobre o nosso povo. Aí sim, aí é a pior coisa do mundo. A ignorância, a ganância, tudo isso não fazem parte do meu dicionário. E cada dia que se vive é uma vida. Em cada vida há uma história sendo escrita. E para cada história há um legado.
visto que a sua história ela é muito inspiradora, você tem alguém a quem confia a missão de dar continuidade a toda essa jornada, essa construção que o senhor tem feito? Sim, eu espero que o meu filho caçula, pelo que observo, uh, nos pequenos passos que ele vem dando até o momento, que ele seja a fonte de inspiração, que ele seja não só a fonte de inspiração, mas que ele seja dono desse legado, de toda essa caminhada que eu venho fazendo. Claro que eu tenho alguns ex-alunos, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, tem 6 ex-alunos meus que são juízes de direito. E isso é uma fonte de inspiração. É sinal de que nós colhemos, e plantamos e colhemos alguma coisa. É sinal de que nós estamos no caminho certo. Interpretar a vida é a nossa função. A função do filósofo é interpretar a vida, é interpretar o dia a dia, é caminhar, é questionar, é perquirir, é perguntar. Sabes? Não, não. Como dizia o Sócrates, sei que nada sei. Antes de tudo, conhece-te a ti mesmo. E conhecer a si mesmo é complexo. Conhecer a si mesmo não é fácil. Por isso que nós estamos cursando psicologia, não só para melhorar, para aprimorar nossos conhecimentos, mas também fazemos análise para melhorar, para nos conhecermos melhor. Agora, tem pessoas que não são formadas em nada e se acham, né? Aí é complicado, é muito complexo e é complicado. E eu espero, por onde eu passei, por onde a gente passa, sempre deixar alguma sementinha. Tem um ex-aluno meu que é um excelente advogado em Porto Alegre e diz ele que quase cursou filosofia por minha causa. Eu certamente deixei alguma semente, certamente deixei algo a caminho. Agora, tu deixas também inimigos? Sim, sim. O homem que disser eu não tenho nenhum inimigo, ele é um mentiroso. Sempre vai ter um invejoso que vai querer te derrubar. Sempre vai ter um invejoso, uma invejosa, que vai tentar te mutilar. Mas qual é o segredo? Levantar a cabeça, não dar aval às provocações, respeitar o inimigo, que é importante, e tocar a tua vida como deve sê-lo. E não ficar questionando, e não ficar se lamentando. Eu acho. Não, quem acha não acha nada. Pode achar no máximo uma laranja podre ou qualquer sujeira por aí. Certo. Você falou também na questão de transformação, né? Quando queremos algo, ou transformar algo, a gente precisa se transformar primeiro, né? Transformar a si mesmo para querer alguma mudança no mundo, né? Exatamente. Se eu quero melhorar, eu tenho que fazer uma capinação psicológica. Eu tenho que entrar dentro de mim mesmo. Esse entrar dentro de si mesmo é dar um mergulho no meu interior e tirar todo o lixão que eu tenho e jogar ao léu. Ou seja, somos o que pensamos. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não me sinto melhor nem pior do que ninguém. Eu me sinto uma pessoa como outra qualquer. Mas sei muito bem o meu lugar. Sei muito bem que eu devo amar, ser amado, respeitar para ser respeitado. Como eu disse naquele pensamento, a vida tem um significado. Meu dia a dia é procurá-lo. Não é procurá-la, é procurá-lo, o significado da vida. E aqui no Viva Cada Dia, nós já falamos sobre a importância de sermos protagonistas da própria vida, de acordar e ser grato pela nova oportunidade de viver e fazer o que nos concebe prazer. Decidir o que queremos ser ou o que queremos fazer depende unicamente de nós. Você concorda com essa ideia? Concordo. Você é o que pensa ser, como dizia o Kafka. O Kafka foi um homem que foi perseguido na antiga Tchecoslováquia, que hoje foi um país dividido, Eslovênia e Eslováquia, digamos assim. E ele foi um homem perseguido. Tem uma obra dele chamada O Processo, onde ele foi julgado sem saber porque estava sendo julgado. Então, essa buscar a si mesmo, buscar a busca incessante, essa busca é o nosso dia a dia. Cada dia é uma nova
é uma nova realização. Cada dia é uma nova forma de olhar. Cada dia é uma nova história. É uma nova forma de viver. Viva a cada dia. Viva eticamente. Viva socialmente. Viva politicamente. Ah, mas a política, eu não gosto de política. Não. Eu estou falando de política. O Maquiavel dizia o seguinte, que a política é o único meio de desenvolvimento para o povo. Aí você diz assim, não, mas não, no Brasil não se faz política. No Brasil se faz politicagem de meia tigela. É isso que eu vejo, é isso que eu penso. Eu não quero saber de partido, eu estou falando de política, que é o único meio de desenvolvimento de um povo. Como dizia o Khalil Gibran, mostra-me a face da tua mãe e dir-te-ei quem és. Então, você é o que pensa ser. Se você quer ser cirurgião, vai ser cirurgião. Vai passar dificuldades, vai. Vai sofrer, vai. Vai ser humilhado, vai. Mas tem que levantar a cabeça. Hoje eu estava vendo uma entrevista de uma cientista da Nigéria, uma senhora negra, que todo mundo só sabe discriminar, não é? As pessoas não viajam e pensam que o continente africano só tem miséria. Não é bem assim. Eu conheço pelo menos 2 países, sobrevoei uns 4 ou 5 países, mas eu conheço a África do Sul e conheço também Moçambique. Não é bem assim como nós imaginamos. Eles têm uma cultura invejável. E essa senhora, Stella Emanuel, ela estava mostrando sobre essa questão do coronavírus, a questão do Covid. Ela estava mostrando que tem algum cientista malvado, que tem algum cientista mal intencionado querendo usar o povo, querendo, ela não disse, mas ficou nas entrelinhas, querendo dizimar pessoas. Isso é de uma pobreza, isso é de uma miséria terrível. Por exemplo, quando Cristo veio ao mundo, ele não disse assim, aquele que não for salvo eu vou queimar e vou matar. Não, ele disse assim, olha, segue-me. Se tu queres ter alguma coisa ou queres viver, me segue. Larga tudo que tens, ô Nicodemos, e me segue. Ou então doa para os pobres, como fez o Francisco de Assis. Mas tem gente que pega uma folha da Bíblia, decora e se acha. Não foi isso que o Jesus Cristo ensinou, ou Emmanuel, ou Deus. Tem gente que confunde. E você trouxe essa questão do coronavírus, né, essa pandemia que nós estamos vivenciando. É um bom momento, né, para refletir sobre os nossos hábitos, sobre todas essas questões, né? Esse vírus é letal? Nós temos que ter mais cuidados conosco. Eu vejo pessoas na rua brincando, sem a máscara e tudo mais. Mas o problema e as pessoas que ficam em casa, que não saem? Eu, por exemplo, eu saio quase que diariamente de máscara, mas eu me alimento bem, eu procuro me alimentar bem, eu procuro trocar as roupas e lavar as roupas, lavar as máscaras e tudo mais, porque eu sou, como a mãe do meu filho faleceu, então eu sou pai e mãe, digamos assim, pai e mãe. Então eu coloco a máquina quase que diariamente para lavar, eu mesmo preparo a alimentação. Tem que ter uma alimentação mais ou menos equilibrada, o álcool em gel e tudo mais. Diante de tudo isso que nós conversamos aqui, durante todos esses anos convivendo no âmbito acadêmico, embora biologicamente seja inevitável, né, o passar dos anos, o envelhecimento, você acredita que estar inserido neste ambiente colabora para um ambiente mais saudável e, digamos, um espírito mais jovem? Eu não diria um espírito mais saudável, mas um espírito mais jovem, isso sim. Porque dentro da universidade eu aprendi a tomar Coca-Cola no bico da garrafa, coisa que a minha mãe, que era uma mulher analfabeta de pai e mãe, o meu avô não deixou a minha mãe aprender a estudar, porque ele dizia, olha que ignorância do meu avô, ele dizia que mulher tinha que aprender a lavar, passar, cozinhar, costurar, cuidar do marido e dos filhos. Claro que isso é uma ignorância terrível, eu não aceito esse tipo de coisa. Agora, o espírito jovem, o espírito academicista, isto sim, tu convivendo com os jovens, tu aprendes coisas deles,
assim como eles muitas vezes não querem aceitar aquilo que os mais velhos sabem. Mas no fundo, na realidade, eles nos procuram para tirar dúvidas. Eu sou muito procurado por colegas, ex-colegas, para tirar dúvidas, para estudarmos juntos, e eu me sinto honrado. A minha casa é uma casa sempre aberta, é como se fosse a casa da cultura. Agora, se vier à minha casa para fazer fofoca e para brincar, para não ter o que fazer, as portas serão fechadas. Eu estarei aberto sempre para a cultura, eu estarei aberto para a discussão, seja ela religiosa, seja ela política. Agora, a imposição, jamais. Eu não aceito de forma alguma. Nós temos o livre-arbítrio e temos que saber usar bem esse livre-arbítrio. E não impor para as pessoas, porque eu estou salvo, você não está. Isso aí, quem fala, são pessoas ignorantes, que não conhecem nem a si mesmas, digamos assim. Eu tenho pena, eu tenho dó desse tipo de gente. Como dizia o Khalil Gibran, mostra-me a face da tua mãe e dir-te-ei quem és. A finalidade da academia é exatamente essa, acolher ideias, todos os tipos de ideias. Exato. Senhor Asmo, para finalizarmos, a felicidade ela tem diferentes significados, né, para cada indivíduo. E a busca pelo conhecimento te faz feliz, por exemplo. O que você diria para alguém que quer ser feliz, mas acha que é tarde ou que tem medo de se arriscar? Não tenha medo, não tenha medo, enfrente a coisa, vá em frente, procure caminhar. A felicidade não é uma estação onde nós paramos. A felicidade é uma maneira de viajar. Aprenda a viajar. Esse viajar, entenda-se, buscar no teu dia a dia, buscar novos conhecimentos, buscar novos amigos, novas amigas. Claro que nem todos que tu conheces são teus amigos. Tu sabes muito bem que no momento da dificuldade, tu vai saber quem são teus verdadeiros amigos. Sim. Tem pessoas, tem uma frase da época do Confúcio, né, uma frase antiga, que dizia que é melhor não ter nenhum amigo, mas ter livros. Os melhores amigos que nós temos são os nossos livros. Eu estou rodeado aqui, de amigos, não é? Exato. Livros. Aí chegam na minha casa, o senhor já leu tudo isso? Não, é para enfeite, é que eu acho bonito. A ignorância começa por aí, não é? Aí, eu não vou encher uma prateleira, de livro para aparecer. Eu não preciso aparecer, eu não tenho idade e não tenho saco para ficar querendo aparecer. Agora, a felicidade é uma busca, ela é uma busca incessante, eu tenho que buscar. Isso é no amor, isso é no profissional, isso é o dia a dia, isso é na construção de uma vida, seja a vida social, política, econômica, acadêmica, religiosa. É como dizia o Aristóteles, existem várias maneiras de dizer o ser, ou seja, ser homem, ser cidadão, ser filho, ser acadêmico, ser profissional, ser pai, ser mãe, ser cidadão, ser brasileiro. E há uma infinidade. Ele usava isso na lógica. Ele usava também o silogismo, que é o consequente pelo antecedente. Ele dizia, João é homem, mas nem todo homem se chama João. Então, não é porque o João erra que todos vão ser chamados de João ou pessoas que erram ou que vivem errando. Às vezes a gente vê uma pessoa na rua, está lá, errante, dormindo na rua, mas ninguém procura saber qual a raiz, qual a estrutura daquela criatura. Ah, não, isso é um miserável, isso aí não vale nada, é um bêbado. Sim, mas ele bebe por quê? Por que ele começou a beber? Eu vi um ex-professor numa certa universidade que perdeu a família e ele perdeu a sua razão. Foi para a América do Norte, quando voltou totalmente desnorteado. Mas tu percebia pelas perguntas dele que ele tinha uma certa coerência, que ele tinha conhecimento, que ele tinha cultura. Mas ninguém dava a mínima. Por quê? Porque ele se vestia mal. As pessoas te olham
pela aparência. E tem tanta gente aí de gravatinha pela aparência, enganando meio mundo, e ninguém se dá conta disso. Ao passo que aquela pessoa mais humilde, aquela mais simples, que tem uma moral ilibada, digamos assim, ninguém lhe dá a mínima. Mas é uma pessoa que está em paz consigo mesmo, com o seu espírito, com a sua vida, está em paz com Deus e com os demais. Então, a felicidade é uma construção, é uma eterna construção. É viver e deixar os outros viverem. Respeitar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar ao próximo se eu não amo a mim mesmo? Então eu estou mentindo, eu estou sendo cara de pau, eu estou sendo mau caráter se eu assim o agir. Cada um de per si busque se entender. Vá fazer análise, ao invés de ficar falando bobagem, falando mal do vizinho ou da vizinha, não é? Exatamente. E por aí vai. Eu sou feliz. A felicidade não se compra, ela é construída. Busca lá dentro do teu interior, que no teu interior tem tudo. Tu tens que colocar em evidência, tu tens que praticar. E é através desta prática que tu vais chegar a um denominador comum. Está bem? O propósito do Viva Cada Dia é exatamente esse, né? Fazer com que as pessoas vivam cada dia como se fossem único. Muito obrigado pelas mensagens, pelas palavras que o senhor trouxe aqui para nós hoje. Obrigado pela sua disponibilidade, por ter aberto as portas para nós hoje estar aqui fazendo essa gravação. Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente e que você possa colher muitos frutos através da sua admirável dedicação. Eu é que agradeço pela oportunidade, estarei sempre de portas abertas para recebê-los, e a próxima eu espero que nós possamos falar de humor. Fazer imitações é uma das minhas mais, como é que eu posso dizer? Minhas profissões. Uma das minhas profissões é o humor. Eu não fui profissional, mas eu imitava todos meus ex-professores e professoras também. Não me sinto melhor nem pior do que ninguém. Me coloco à disposição, estarei sempre ao dispor. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado. Fica a dica, né, para a gravação de um próximo conteúdo, porque viver uma vida humorada também é algo muito interessante, né? Eu dou graças a Deus por tudo e também por essa oportunidade e por outras que virão. Está bem? Muito obrigado. Então, continue acompanhando o nosso trabalho através dos canais do Viva Cada Dia. Nós estamos presentes no Instagram através do @SJ Viva Cada Dia. Muito obrigado e até a próxima. Um abração. Até mais.